Fala aí, rapaziada, beleza? Hoje, depois de 11 meses sem postar um conteúdo pra vocês aqui, me preparei bastante pra mudar muito, adquirir muito conhecimento e pra trazer novos vídeos pra vocês. Por isso esse vídeo é tão extenso do que o normal, né? Dos últimos vídeos que eu postava. E a gente vai fazer de uma forma diferente a partir de agora. Eu vou começar a postar um vídeo semanal, uma aula semanal, comprida como estas, para você poder destrinchar e pegar uma semana para poder ir adaptando, testando, interpretando, né? Testando a estratégia, testando esse conhecimento que eu estou te dando, aplicando, melhorando para a sua realidade, para a próxima semana vir com outro conhecimento, munido de outro conhecimento para vocês. Eu já vou falar aqui de um assunto bem interessante que eu nunca vi ninguém comentando, né? Assim, ouvi já, só que não da forma que eu estou falando, né? Nem da forma que eu interpretei, dessa forma que eu mastiguei, até chegar nessa resolução que eu vou passar aqui pra vocês. Tá? Você pode varrer o YouTube, que eu acho que você não vai encontrar, acho que eu tenho certeza que você não vai encontrar, tá? Que é sobre semente. Todos nós temos uma semente. Plantada, ela vai dar fruto, né? Que é sobre aqui o título desse vídeo, que também já dá pra você ter um insight legal sobre isso. Que é, cara, esses últimos dias eu andei pensando muito sobre esse assunto e até chegar nessa conclusão que eu tô aqui hoje, que é conhecimento. A gente vê muita gente falando o seguinte: se aquela pessoa não tem o resultado que você quer, não escute ela. Tem uma certa verdade nisso aí e tem uma certa mentira, né? Que às vezes aquela pessoa, ela tem amplo conhecimento, às vezes ela não tem o amplo conhecimento naquilo que você procura. Um exemplo aqui, né? Vamos dar um exemplo aqui para vocês conseguirem compreender o que eu estou querendo dizer. Sobre carro. Vamos supor que essa pessoa queira crescer nesse mundo automotivo, sobre mecânica do mundo automotivo. Então, se ela pegar uma pessoa que manja de dentista, sobre boca, sobre essa área, ela não tem. A pessoa falar de automobilismo vai bater muito, né? Porque a pessoa não vai ter um conhecimento muito aprofundado. Mas aquela pessoa vai ter um conhecimento em uma área aprofundada que você não tem, que é os famosos códigos, né? Que eu acredito, eu interpreto da seguinte forma os códigos, né? Para você acessar certo conhecimento, acessar certo nível de performance em alguma coisa, você tem os códigos daquilo ali para você digitar aquele código e acessar aquilo. Então, se você não tem os códigos, você não consegue acessar. É simples. É igual você pegar uma porta com aquelas fechadura digital e não ter o código para poder acessar. Só as pessoas que acessam ou acessou aquilo ali tem aquele código, possui aquele código. Então, é basicamente isso. As pessoas possuem código, possuem esse conhecimento específico. Que, às vezes aquela pessoa, devido a muito tempo, muito quebrar-cabeça, possui. Então, o que eu quero te dizer é, todas as pessoas servem para alguma coisa. Às vezes não serve no que você está buscando agora, no sentido geral aqui. No que você está buscando agora não faz sentido no seu propósito atual aquele conhecimento ali. Mas tem conhecimentos gerais da vida. O que você deve escutar sim, pessoas. Você deve escutar. Só que você tem que fazer a mesma coisa do que uma fruta. Quando você pega uma banana e ela tem aqueles manchinhas escuras e você não quer comer aquilo, você pega uma faca e você corta ela. Você não descarta toda a banana devido só ela tem um pedacinho ou dois pedacinhos escuros nela. Você não descarta toda a banana e joga no lixo. Você só corta e come o que é agradável, o que você procura naquela fruta. É a mesma coisa com um ser humano. Todo mundo, nós, vai ter defeitos, vai ter erros, vai ter coisas que não vai agregar coisas boas pra gente, que a gente vê que no próximo, que aquilo é ruim e que a gente não quer pra gente. Mas aquela pessoa tem coisas que, mano, muda muito sua vida, principalmente pessoas mais velhas, né? Que em tese seriam as mais sábias, por ter passado por muitas situações em sentidos, em contextos gerais da vida. Então, essas são pessoas que você tem que pegar muita coisa sobre a vida com elas, códigos da vida, né? E adaptar, melhorar, pegar os erros delas. Então as pessoas descartam muito conhecimento primordial para a vida, né? Eu penso da seguinte maneira: a gente tem que sim pegar tudo o que é necessário para a gente, né? Para a gente poder crescer como pessoa, né? Por exemplo, tem muita pessoa que tem um ego muito alto, pelo fato da pessoa ter errado com ela em algum aspecto, ela não quer conviver com aquela pessoa, para não aprender com ela, pegar aqueles códigos em algumas áreas, para deslanchar na vida, principalmente jovens, tá? Tem raivas de pai, briga com pai, irmão, tio, pessoas mais velhas, às vezes mais sábias e que têm um conhecimento em alguma outra área que ela não tem, mas ela não quer baixar o ego dela para poder aprender com aquela outra pessoa, né? Tudo é aquele erro que ela teve com ela, né? Por isso a gente tem que ressignificar isso, tá? E não levar isso pro coração.
Por exemplo, eu digo que todos nós possuímos um conhecimento especializado em alguma área que outras pessoas não têm. Uma criança pequena, ela tem algum conhecimento que você não tenha, em alguma área específica. Ela possui códigos, ela tem uma capacidade naquilo ali que você não tem. Tá? Então, com todo mundo a gente consegue aprender. Eu tenho um ditado que as pessoas acham que a gente só aprende na faculdade e lendo, né, procurando estudar, ou na escola. Então as pessoas falam assim, você está estudando? Eu costumo dizer que eu estou estudando a todo momento, eu nunca parei de estudar e nunca vou parar de estudar, só quando eu estiver morrendo, morto, né? Morrendo não, morto, tá? Por isso que não tem como parar de aprender, porque a todo momento eu pego aquilo, eu canalizo com conhecimento, experiência para mim, tá? Então isso aumentando a minha capacidade, que eu vou fazer uma outra aula na semana que vem falando de capacidade, tá? Pode ser que não saia em seguida desse vídeo, saia nos próximos vídeos, mas eu vou falar sobre capacidade, como isso é importante na tua vida e como é bom você se capacitar. Vou dar alguns exemplos, vou falar algumas coisas que eu faço para me capacitar cada vez mais e prosperar muito, né? Exponencialmente, tá? E voltando, retomando o assunto, né, sobre capacidade, aquela pessoa vai ter. Eu vou te dar um exemplo. Se uma criança joga muito videogame, ela joga um jogo específico, ela joga muito aquele jogo. Se você chegar nela e falar sobre negócio, aquela criança não vai entender nada, ela nem sabe o que é isso. Mas se você chegar em jogo e comentar, pegar, e você quer começar a jogar, aprender a jogar aquele jogo, quer se tornar bom naquele jogo, aquela criança vai possuir códigos sobre aquele jogo que você não possui. Então você tem que se conectar com aquela pessoa para captar aquele código, entrar na frequência dela para poder chegar nesse nível que você quer chegar, tá? Basicamente isso, tá? Porque aquela criança possui coisas que você não tem. Que você vai ter que demorar o mesmo tempo, até mais tempo, para você aprender e chegar no nível dela. Que não faz o menor sentido, tu pode encurtar esse tempo. Também é um assunto de outra aula, tá? Que eu vou fazer nessas próximas semanas, tá? Então não perde esses conteúdos que tá da hora, tá? Tá bem interessante e vai mudar muito a sua forma de pensar. Eu aconselho que você anote tudo isso, que pode ser que esqueça, tá? Então é bom anotar, você absorve bastante isso, anotando. Então ela vai possuir esses códigos. E se você não querer, e se tiver um ego muito inflado, para poder não querer aprender com aquela pessoa, né? Ou às vezes não é nem por ego, né? Às vezes você não quer aprender por aquela pessoa, você quer quebrar a cabeça, você quer literalmente testar, né? Você mesmo, sozinha, do zero, sem querer encurtar tempo para pegar aquilo ali e ter resultados logo. É burrice, na minha opinião. É burrice, tá? Ou seja, resumindo, não descarte pessoas. Pessoas são sementes. Pessoas são... sempre vai possuir algum conhecimento que você tem que pegar com elas. Você só precisa descartar as partes que você não quer. Como uma fruta, como uma maçã, quando ela tá podre em algumas partes, você corta e você consome o resto, tá? Você não vai ficar preso só naqueles... Ah, ela tá com um furinho aqui, eu não vou comer a maçã de jeito nenhum, vou pegar essa maçã inteirinha e vou jogar no lixo. Tem muita gente que faz isso com pessoas. Aquelas pessoas possuem, às vezes, o conhecimento que mudaria a vida delas, ou melhoraria, ou pela pessoa possui aquele código, aquele insight, aquela forma de pensar, aquela frequência que ela precisa para ela atingir o resultado que ela quer, e ela não atinge, devido a ela não querer aceitar, ignorar, cortar aquelas partezinhas podres, né? Partezinha, erros, erros que aquela pessoa comete, formas de pensar errada, algumas coisas que não bate com a visão dela de vida, a psicologia de vida dela, e ela descarta a pessoa daquela forma. Por isso que eu não descarto ninguém, todo mundo possa aprender, tá? Até com um morador de rua você pode aprender muita coisa sobre a vida, pois ele possui códigos, porque ele passou em situações diferentes do que você, ele passou por muitas situações que às vezes você não passou, então ele tem muito código sobre a vida, muito código em alguma área. Claro, ele vai ter muita coisa ruim sobre a vida, muito bloqueio, muita coisa ruim, né? Mas o que é bom a gente absorve. Tá? O que eu quero, parece ser lógico, parece ser tosco o que eu estou falando aqui, mas é de uma forma que eu vejo muita pouca pessoa parando para refletir dessa mesma forma, tá? Então é isso, é basicamente isso que eu quero falar sobre essa área de semente. Pessoas são sementes, tá? Então elas enterradas você colocando ela na terra certa, adubando de uma forma correta, regando de uma forma correta, ela te dá um grande fruto, tá? Então é basicamente isso, você pegando aquela pessoa e sugando os frutos positivos, os frutos daquela pessoa, não as imperfeições que aquela árvore tem, né? Você vai conseguir crescer muito em muito curto tempo, tá? Eu penso que assim, para você se capacitar, que é uma área, que é um dos vídeos que eu vou falar, e eu vou repetir isso aqui que eu tô falando aqui, mas para você se capacitar, cara, você tem que inserir em você o natural e o artificial dentro de você. Por quê? Como é que você aprende, se capacita e cresce no natural? Com o percurso da vida. Você vai aprender com as coisas que acontecem na vida se você tiver um coração ensinável e aberto a aprender com todas as situações.
Porque senão você não vai crescer nem no percurso natural, você vai estar em tese estagnado. Eu vou falar porque em tese estagnado, porque não tem como você ficar parado, ou você está subindo ou você está descendo. Não tem como você estar estagnado numa área. Você está caindo, então, você está regredindo naquilo, tá? Então, em tese, eu consigo que você fique sempre crescendo, tá? Principalmente exponencialmente, tá? Você pode aprender com natural, que é o percurso da vida, natural, ao longo dos anos. Quando você chegar aos seus 40, 30 e poucos anos de idade, quando você tiver uma maior capacidade, se você estiver crescendo naturalmente com isso, ter um coração ensinável e ter um coração aberto para poder aprender, beleza, você vai chegar nesse nível que você vai ser cara muito capacitado, só com mais idade, porque é o longo percurso da vida. O que eu aconselho é a junção desses dois que eu vou falar mais pra frente. E a segunda opção é você não viver todo esse percurso natural, viver esse percurso natural, mas não tão intensamente e aprender artificialmente, entre aspas, né? Não é nossa artificial. É com livros, é com experiências dos outros, é em palestras, em conhecimento mais aprofundado, conhecimento mais específico, tá? Que assim você vai crescer de uma forma muito mais, você vai crescer também de uma forma muito grande quanto o natural, né? Mas o que eu aconselho, o que eu adoro fazer, o que eu aplico na minha vida é os dois, é a junção dos dois, é o natural com o artificial, né? O artificial é você não viveu aquelas coisas ainda, né? Para você aprender aquilo, você já está aprendendo com alguém que já vivenciou, ou seja, algo em tese artificial, porque você não viu aquilo tudo ainda, você não passou por aquilo tudo, ou em nenhum momento você está passando por aquilo tudo, mas você já está aprendendo com aquilo, tá? Você está se capacitando. Eu vou falar isso em outra live, então não percam, tá? Essa próxima aula, desculpa, live não, aula, tá? Não percam mesmo, que eu vou falar sobre capacidade, é um negócio, um assunto insano e muito top, muito profundo, tá? Pode ser que a aula até dure bastante tempo. Enfim, eu gosto de usar os dois, porque os dois, você se capacitar, você vai se tornar uma pessoa com a cabeça de 60 anos de conhecimento, capacidade que você armazena com 20, com 25, até com 30, se você demorar um pouquinho mais, né? Você vai conseguir se capacitar muito. Você vai ser uma máquina. Você vai ser um cara que dá muito resultado. Você vai ser um cara mente totalmente diferente do seu ciclo, tá? E, consequentemente, você vai ter muito mais resultados. Você vai crescer muito mais em todas as áreas da sua vida. Então, por isso que eu recomendo você se capacitar dessas formas, tá? Então, é basicamente isso. E como é que se capacita artificialmente? É fazendo, aprendendo, pegando o que serve das pessoas útil para você, que é o que eu tô falando aqui, que eu falei anteriormente, tá? Isso é uma forma artificialmente você crescer. As pessoas não querem crescer só no natural ou nem querem crescer. Elas querem regredir, em tese, se manter estável, né? Que não existe, se manter estável, né? Então, é basicamente isso, né? Então, se capacita, cresça. Para de falar, colocar seu ego, expor teu ego, e não quero, porque aquela pessoa não me fez algo legal, não, eu vou pegar, peraí, eu perdoo você, eu vou pegar tudo que você tem de fruto, vou pegar pra mim, vou consumir esse fruto, é igual uma árvore. Você não fica lá olhando os defeitos da árvore, ou fica lá pagando pau pra árvore, ou fala não gosta da árvore porque ela fez um rasgo no chão que do tamanho da raiz dela. Não, você só simplesmente vai lá e pau, pega o fruto dela, cuida, pega o fruto dela e consome o fruto. É as mesmas coisas, tá? Com pessoas que acabam que não tem muita coisa a te agregar naquela área. Pega o que aquela pessoa tem de bom. Na árvore você não vai ficar pegando folha e comendo folha, isso não é animal. Você vai pegar a fruta dela. Você vai pegar aquilo que te serve. Pega aquilo que te serve nas pessoas, tá? E te alimenta com aquilo. Aquilo vai fazer você crescer. Tá? Então é basicamente isso. Vai fazer você crescer de uma forma tão absurda, que você vai pegar os dois melhores lados, você vai pegar aquele melhor lado daquela pessoa, o melhor lado daquela pessoa, então você vai virar uma máquina. Você tá entendendo? Você tá entendendo a noção disso que eu tô falando pra vocês? Isso dificilmente você vai encontrar em algum lugar, tá? Então é basicamente isso que eu quero falar nessa aulão de hoje. Eu não sei quanto tempo tá essa aula, mas deve estar bem extensa até. Se não tiver, as próximas pode ter certeza que vai estar. Enfim, resumindo, comenta aqui embaixo o que você teve de interpretação. Às vezes, se eu expliquei de uma forma um pouco confusa, coloca aqui embaixo um resuminho, se você interpretou dessa forma um pouco confusa, da forma que você conseguiu compreender, captar tudo isso. Coloca aqui embaixo, porque às vezes tem gente que interpretou dessa mesma forma. E essas pessoas, você vai ajudar essas pessoas também, né? E é isso. Eu espero que eu esteja ajudado com esse conhecimento, esses insights que eu tive esses últimos dias sobre isso. Você não deve descartar pessoas, tá? Não deva descartar pessoas. Aquela pessoa sempre vai ter alguma coisa de útil para te agregar. Sempre, tá? Pegam isso. Sempre vai ter alguma coisa de útil para te agregar, tá? O que eu te recomendo é pegar aquilo que é útil universalmente para a vida. Vamos supor, você está querendo crescer o seu negócio, você tem um negócio, você quer prosperar absurdamente naquele negócio.
Se escutar alguém que é mal sucedido em negócio, em finanças, não vai ser uma boa ideia. Mas algo universal para a vida é o quê? Cuidar de saúde, é um ponto. Deus, se aprender com Deus, sobre Deus, né? Especificamente, mais a fundo sobre isso, é algo universal. Você precisa para sua vida inteira, tá? Não é só aquilo que você está focando no momento. Então, pega isso com as pessoas, principalmente com quem pratica esporte. Eu acredito, por exemplo, cuidar da saúde é algo muito importante. Então, você precisa ter códigos, pegar aquele código, aquelas pessoas que trabalham muito tempo com isso, tem muito, carrega uma grande capacidade, às vezes ela não transborda isso para a vida dos outros. E o que eu peço para você é pegar um insight que eu te passando nesse vídeo e, putz, caramba, destravou minha mente, explodiu. Peraí, eu vou repassar isso. De alguma forma, grava um vídeo no YouTube, como eu tô fazendo. Grava um post no Instagram, uma story. Escreve isso, resumido, num texto. E repassa. Fala pro seu companheiro do seu lado. Fala, só transmita. Não fique preso, travado em você. Já pensou se todo esse conhecimento que eu tenho, eu estou passando para vocês, e vou passar nesses próximos dias, é só o primeiro dos vídeos, eu segurasse para mim, não, é só meu. Só meu. Vou passar para pouquíssimas pessoas, eu não vou passar para ninguém. Só eu carrego essa potência, essa capacidade, e eu não vou passar para ninguém essa forma de pensar, né? Isso, essa forma incrível de você captar grandes conhecimentos sobre a vida. Então, é basicamente isso. Transmita isso para as outras pessoas. Isso vai fazer um bem, porque você vai reaprender com o que tu tá falando. E segundo, tu vai estar passando para novas pessoas. E motive aquela pessoa a repassar esse conhecimento novamente. E assim vai virar um ciclo que não vai ter fim. Tá? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Se você realmente gostou, deixa o like aqui que você vai me ajudar. E além vai contribuir para as pessoas saberem. Para mim também saber como que vocês estão reagindo a essa nova série agora que vai ter aqui no canal. E para mim melhorar também como pessoa. Sempre tá melhorando, sempre tá aprendendo. Coloca o seu comentário, por mais que seja negativo ou positivo, eu vou aprender com ele. Pode ter certeza, eu vou canalizar isso como positivo sempre, nunca como negativo. É isso, coloque seu comentário, deixe sua curtida ou seu dislike se você não curtiu. Eu vou aprender também com ele, pode ter certeza. E é isso. Muito obrigado por assistir toda a aula completa, né? Você é um cara que provavelmente está querendo crescer, está querendo sair desse ciclo que todos estão entrando, que todos estão, que os novos estão entrando e que os velhos já estão dentro dele e está querendo ser disruptivo nisso e ter resultado disruptivo, né, e crescer mais do que a maioria ao seu redor, mais do que todos estão, né? Porque todos estão realmente ali, só aquilo. Você quer mais, você quer as estrelas, o céu, sem limites, né? É isso. Muito obrigado pela live. Tchau, tchau.